Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, amados em Cristo Jesus. Louvor maravilhoso, né? Uma nova história Deus tem para mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados, palavra de Deus que nos foi trazida hoje no Evangelho que escreveu São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 a seguir. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Louvado seja o nome de Jesus. Trago esta tarde uma palavra direto do coração de Deus para a sua vida, intitulada 6 lições que aprendemos no caminho de Emaús. Palavra de Deus que nos é trazida, exposta no Evangelho que segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, já no final do Evangelho de Lucas. Lucas, que era médico, formado nas universidades da época. E Lucas, muita gente não sabe, foi contemporâneo do apóstolo Paulo quando esse ainda não havia aceitado a Cristo. Quando Paulo foi à universidade para se formar, lá estava Lucas estudando medicina. E os dois tiveram ali uma conversa. E quando Paulo aceita a Cristo, transformando-se em um verdadeiro apóstolo aos gentios, aquilo mexeu muito com a mente de Lucas, a ponto dele se interessar e entender o porquê de Paulo ter aceitado a Cristo, a Jesus e este crucificado. E depois de aceitar a Cristo, Lucas sai escrevendo sobre as andanças de Jesus, sobre o ministério de Cristo, de um parecer muito mais profundo do que os outros escritores. E Lucas escreve aqui a respeito de 2 discípulos que, depois que Cristo é crucificado em Jerusalém, o Senhor dá uma ordem para que ficassem em Jerusalém, porque depois da sua ressurreição haveria também a promessa de que todo aquele que ficasse em Jerusalém receberia a virtude do Espírito Santo. Mas esses dois não obedeceram a essa ordem. Estavam indo
para o caminho de Emaús, quando de repente uma presença lhes é chegada. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús é uma das narrativas mais fortes e profundas no que se diz respeito à presença de Jesus em nosso meio. Afinal de contas, o mesmo Senhor deixou escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali presente. A primeira revelação, a primeira lição que nós temos desses dois no caminho de Emaús é que eles estavam no caminho errado. Que é isso, irmão? Estavam. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo, escute bem, para Emaús, sendo que a ordem de Jesus era para permanecer em Jerusalém. A palavra Emaús significa fonte de águas quentes. Eles estavam trocando Jesus, que é a fonte da água viva, pela fonte de água quente. Entenderam? A ordem é para que ficassem em Jerusalém, mas eles foram para o caminho de Emaús. Mas eram crentes, mas estavam no caminho errado. Muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas, procuramos um caminho que não é o caminho que o mestre determinou. Mas Jesus é tão maravilhoso que mesmo saindo eles do meio daqueles que deviam ficar em Jerusalém até esperar a promessa que desceria do alto, o Consolador, mesmo assim, Jesus não os abandona. Eu quero dizer para você nessa tarde, que embora você tenha saído do caminho, embora você tenha se afastado, embora você tenha largado a cruz, embora você tenha resolvido sair de Jerusalém, ir para Emaús, Jesus hoje vai de encontro a você nessa tarde, para te dizer que o caminho que você tomou é errado, mas que Ele está pronto para te receber de braços abertos. Volte para Jerusalém, porque o revestimento prometido estava em Jerusalém, não estava no caminho de Emaús. Mas Jesus é tão maravilhoso que a ninguém Jesus abandona. Por mais decisões erradas que possamos tomar, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Está sempre pronto a nos direcionar para o caminho correto, que é ficar em Jerusalém. Jerusalém aqui é uma simbologia da Igreja de Cristo. Nessa tarde, você que me ouve, você que se afastou, você que parou, você que encostou a sua cruz, a bichinha está lá toda empoeirada. Nessa tarde, passe um paninho, coloque ela nas costas e siga os passos do Mestre, porque você não foi escolhido para ficar no caminho de Emaús. Jesus te chamou para ir para Jerusalém. Volte para o caminho correto. Estavam os dois no caminho errado. E por mais que eles ouvissem a palavra, que tenham visto Jesus fazer milagre, eles não conheceram Jesus profundamente. A segunda revelação. A primeira é que estavam no caminho errado. A segunda é que eles não conheceram Jesus. Eles andaram com Jesus, esses mesmos discípulos, durante 3 anos, porque não andavam só os 12. Eles talvez tenham visto Lázaro ressuscitar, Bartimeu enxergar, paralíticos andar, pecados perdoados, todo tipo de sinais e maravilhas que o Senhor fazia.
pregava sermões maravilhosos. Jesus chega perto deles e eles não conhecem que é Jesus, rapaz. Tem muita gente assim hoje no nosso meio. Não conhecem Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus de verdade, quem conhece a doce e maravilhosa presença de Jesus de verdade, de maneira profunda e forte, ele não troca Jesus por um aparelho de celular. Ele não troca Jesus por uma partida de futebol. Ele não troca Jesus pelos amores mundanos. Ele não troca Jesus pelas drogas. Ele não troca Jesus pela cerveja. Ele não troca Jesus pelos prazeres do mundo. Quem realmente conhece Jesus, ele quer ficar perto de Jesus. Eles não conheciam Jesus. Eles viam Jesus como profeta, mas não viam Jesus como Messias, o Salvador. Jesus é crucificado e o que é que eles fazem? Se desanimam. Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, eu vou, mas virá outro aí que vai ficar com vocês. Esse também é poderoso, ele tem a virtude, ele tem o poder, ele tem a direção, ele tem a unção, ele virá. Ele esteve comigo aqui e ficará com vocês. Mas eles não obedeceram, pegaram o caminho errado. Aí Jesus, que é maravilhoso, sai do túmulo, ressuscita e logo vem para o caminho de Emaús, porque Jesus precisava daqueles dois. Jesus não despreza ninguém. Jesus não dá as costas a ninguém. Por mais que as pessoas deem as costas para Jesus, ele está sempre pronto a ir lá buscá-los. Jesus os acompanha no caminho, amado, andando com ele. Mas mesmo assim, eles não conheceram Jesus, a ponto de Jesus ter que perguntar: o que é isso que conversais entre vós e por que estão tão tristes? Jesus falou, mas eles não conheceram, não reconheceram aquela voz que fez o sermão do monte, aquela voz que disse: Lázaro, sai para fora, aquela voz que disse àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não ficou nenhum, então vai, não peques mais. Não reconheceram aquela voz que disse para Zaqueu: hoje me convém ter na tua casa. Eles não reconheceram a voz daquele que disse: Bartimeu, o que é que você quer? E Bartimeu disse: Senhor, que eu vejo. Eu quero ver. E Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Não reconheceram a voz de Jesus, amado. Tem gente que não sabe mais se é Jesus ou se é o enganador que está falando. Porque o evangelho que Jesus fala é cruz, padecer, o mundo não nos entender, sofrer, aflição, crucificação, ressurreição, glorificação do corpo e entrada no céu. Esse sofrimento aqui só vai acabar, meus queridos, quando a igreja for arrebatada, quando o Senhor nos recolher para si. Quantos irmãos nossos não morreram na promessa? Quantos irmãos nossos não morreram crente esperando a promessa? Sabe por que eles morreram crentes esperando a promessa? Porque eles conheciam a voz de Jesus. Eles ouviram e não conheceram. Aí Jesus pergunta: por que estão tristes? A segunda revelação é que eles não conheciam Jesus. E o que é pior, vem agora a terceira revelação no caminho de Emaús. Eles não se conheciam. Por quê? Porque quando o crente sabe quem ele é, quando o crente sabe que ele se conhece, quando ele sabe que ele é dependente de Jesus, ele quer ficar perto de Jesus e não sair de Jerusalém.
Nessa tarde, você precisa se autoconhecer. Lembre quem você é. Você não é um qualquer. Você não é um João ou uma Maria qualquer. Você é um servo do Altíssimo. A palavra de Deus diz que este nome que tua mãe e teu pai te deu, nem o teu nome é, porque o teu nome está escrito lá no céu, numa pedrinha branca com o teu novo nome, o qual você vai receber das mãos do Senhor, e só o Senhor Deus, e você que vai receber naquela hora, é que sabe que nome é esse. De tão maravilhoso que é. Porque quem se conhece como cristão e dependente de Jesus, ele não sai de Jerusalém. Primeira revelação, estavam no caminho errado. Segunda revelação, não conheciam Jesus. Terceira revelação, eles não se conheciam. A quarta revelação é que eles se decepcionaram, porque Jesus havia morrido. Caíram na fé. Por isso não ficaram em Jerusalém e saíram tristes, cabisbaixos, falando um ao outro. Era ele mesmo. 3 anos nós vimos ele fazendo tantas maravilhas. E por que que ele morreu? Era para ele ficar conosco, reinar conosco. Eles não entendiam que Jesus veio para morrer, para dar vida, para perdoar os pecados da humanidade. A crucificação era necessária. O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Ele era, disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estavam tristes, cabisbaixos, decepcionados. Eu quero falar para você que foi magoado, porque na igreja nós também somos magoados. Talvez você foi magoado no trabalho, na igreja, na família, e você está triste, decepcionado, cabisbaixo, caído na fé, pensando em parar, pensando em desistir, decepcionado. Você pensou que era alguma coisa e na verdade a coisa é completamente diferente. Eu quero te dizer que cada um de nós temos o destino traçado pelo nosso Senhor, um caminho para ir morar no céu. E nessa tarde, por mais decepcionado que você esteja com a igreja, não saia do lugar que Deus determinou para você ficar. Por mais decepções que você tenha tido, o seu lugar é no meio do povo de Deus. Quinta revelação no caminho de Emaús. Eles não tinham discernimento. O que é discernimento? É conhecer quando Jesus está no negócio. E é por falta de discernimento que muitas vezes nós tomamos caminhos adversos. Caminhos que não são os caminhos que Deus quer que andemos nele. Quantas pessoas igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover, o milagre de Deus, eles não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. E saem da presença de Jesus com uma facilidade que às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que fazemos isso? Sendo que a melhor coisa que existe é a presença de Jesus. Mas mesmo estando com todas essas revelações na sua vida, eles não eram tão ignorantes assim. Gostando do discurso do homem que andava com eles, eles fazem um convite a ele. O sol já se declina, fica conosco. É perigoso ficar só nesse caminho. Fique conosco. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É o clamor para que Jesus ficasse com eles. A presença de Jesus. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Jesus, do que ter Jesus, andar com Jesus, chorar com Jesus, se alegrar com Jesus. Então Jesus senta com eles. E quando Jesus pega o pão para partir, ele tem que afastar um pouco as mangas do seu vestido. E quando ele afasta, eles veem ali as marcas dos cravos. E os seus olhos se abrem e se lembram do que Jesus havia pregado, que ao 3º dia ressuscitaria. Agora eles reconhecem que realmente era Jesus.
E quando Jesus se apercebe disso, Jesus sai, porque a missão de Jesus era aquela, resgatar de volta aqueles dois para o caminho. E Jesus está dizendo para você nessa tarde que você precisa sair do caminho de Emaús e entrar em Jerusalém. Jesus sai e no versículo 32 eles dizem, escute o que eles dizem: porventura, aleluia, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Olhe, você pode ter o melhor paletó do mundo, você pode ter o melhor carro, você pode ter a esposa mais bonita desta terra, os filhos mais lindos, a casa mais bonita, você pode ser o maior pregador deste mundo, mas se você perder isso aqui, o ardor no coração que somente Jesus dá com a sua presença, você está acabado. Porventura não ardia em nós o nosso coração. Eu deixei essa sexta lição por último. E que lição é essa? É que nós não podemos perder de maneira nenhuma a capacidade de chorarmos e nos emocionar com a presença de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe.